O assunto agora na Rádio Bandeirantes é o mundo do compliance. Nós estamos recebendo aqui para uma entrevista a Misma de Paula, que é gerente de compliance da Codenge e também coordenadora de compliance do Cedim. Ela veio direto de Minas Gerais para participar de evento em São Paulo e está aqui na Rádio Bandeirantes para nos explicar como é que funciona essa regra e o que nós precisamos saber a respeito desse assunto. Misma já participou de programas aqui da Rádio Bandeirantes. Para quem não se lembra, ela é a desenvolvedora de uma cartilha em mineirês para estimular a propagação das regras do compliance dentro da Codenge. Explica para a gente antes o que é essa empresa pública de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda à Rádio Bandeirantes, um prazer tê-la conosco. Obrigada, Pedro. Parabéns aí pelo seu trabalho, admiro. E a Codenge é uma companhia de desenvolvimento de Minas Gerais. É uma empresa do estado de Minas Gerais e a Codenge, ela tem 3 pilares, né, 3 eixos de atuação. O primeiro eixo ela é dona do direito minerário ali do nióbio, né, um metal aí, um mineral, um minério famoso aí atualmente. Ela também é gestora de alguns ativos do estado. E hoje o principal negócio da Codenge é ser modeladora e estruturadora de projetos de parceria público-privada do estado. É isso. Perfeito, muito bom. E assim, a partir daí, dentro da empresa, você atua na área de compliance. O que é o tal do compliance? Então, o compliance numa estatal ele é obrigatório por lei, tá? Em outras empresas é exigido por conta do tipo de negócio, né? Por conta das negociações que ela faz. Mas dentro de uma empresa do estado, obrigatoriamente tem que se ter uma área de compliance. E essa área ela pode ser do tamanho que a empresa demandar. Pode ser uma pessoa, uma equipe, mas tem que existir ali dentro. Para quê? O compliance ele é um sistema de gestão que traz a mitigação de riscos de inconformidade dentro da empresa. E dentro de uma empresa pública, os principais riscos que são mitigados com o sistema de compliance são os riscos de fraude e de corrupção. E aí você vai falar assim, mas toda empresa tem fraude e corrupção? Ela tem esse risco, né? Por conta dos recursos que são geridos ali. Os recursos não são dos proprietários, né? Os recursos são dos cidadãos. Então, precisa-se ter um sistema de compliance, de gestão de riscos, para mitigar esses possíveis problemas que possam existir dentro de uma empresa estatal. Isso tem a mesma regra das empresas privadas? Há um compliance público e o privado, Misma? Então, sim. No geral, o compliance ele tem o mesmo objetivo, tá? Trazer conformidade para a empresa. E aí você vai falar, tá, mas que conformidade? No privado, vai trazer a conformidade das leis, né, e das aplicabilidades que aquele setor, que aquele negócio precisa. Então, vai depender do tipo de empresa, do tipo de negócio. No setor público, toda empresa, obrigatoriamente, precisa cumprir as leis. Então, o compliance ele traz riscos de inconformidade com essas leis que existem para reger esse negócio, para a aplicabilidade desse negócio. E com esse foco, né, que eu disse para você, da questão da fraude e de corrupção. Então, assim, no setor público ele tem até um outro nome, tá? Que é curioso. Ele não é chamado compliance, ele é chamado de programas de integridade, porque o leque é um pouco maior. O profissional que atua nessa área, ele vem de que formação? Quem chega para trabalhar com compliance numa empresa pública ou privada, fez que tipo de especialização, graduação? Quais são os requisitos? Então, essa é uma pergunta que muitos fazem, porque muitos entendem que a formação jurídica seria a mais ideal. No entanto, qual que é a formação ideal para um profissional que trabalha na área de compliance? É a formação que dá a ele o melhor entendimento do tipo de negócio. Então, se a pessoa vai trabalhar num compliance de de um hospital, por exemplo, ele precisa entender um pouco de gestão hospitalar, gestão da área de saúde. Por quê? Ele vai trazer aquele hospital, aquela clínica, a adequação de conformidade com a legislação, com aquele ambiente de negócios. E aí algumas pessoas perguntam, mas será que a formação jurídica não traria mais benefícios para isso? Depende. Porque a empresa geralmente já tem um setor jurídico no paralelo. Então, a melhor formação é aquela formação que traz a ele, que dá a ele entendimento do negócio. E aí, no setor público, ele tem que ter um pouquinho de entendimento da área pública, né? Das questões públicas, ali, um pouquinho de direito administrativo, de como funciona, né, a máquina pública. Misma, qual é a importância da comunicação na área do compliance?
Essencial. O compliance, todo o sistema de compliance, ele fica sustentado em alguns eixos, em alguns pilares. Esses pilares, eles variam em números e formas. Então, por exemplo, tem programas e sistemas de compliance que ele está sedimentado, fundamentado em 5 pilares. E varia isso de 9 a 13 pilares. Alguns desses eixos, eles são comuns a qualquer tipo de negócio. Tá? Então, por exemplo, o primeiro eixo que não se faz compliance sem é o comprometimento da alta gestão. Se você não tem o apoio da alta gestão, não tem compliance. Porque você precisa de aporte, você precisa de apoio, você precisa de comprometimento. Treinamento, canal de denúncia, e um deles é a comunicação. Por quê? Por que a comunicação é importante? Para você mitigar riscos de inconformidade, lá no fundo, né, no final de tudo, você está falando sobre comportamentos, pessoas. Então, são pessoas que causam inconformidade nas empresas. Então, você precisa comunicar isso, tanto aos empregados, quanto gerar informação estratégica para os gestores, para ver como vai ser a atuação deles. Então, a comunicação ela é um pilar muito importante no compliance. Ela geralmente anda muito com a questão do treinamento, né? Que a comunicação é feita juntamente com treinamentos, mas também nas redes de comunicação da empresa, nesses eventos, por isso tem muitos eventos de compliance. E esse momento aqui para a gente que é muito importante, né? De trazer a comunicação. E essa comunicação, ela é uma via de mão dupla, ou seja, tanto aquele empregado que tem uma dúvida sobre a conduta, ele pode acionar essa área e também essa área, quando identifica, já vai direto no funcionário, passa pelo gestor. Como que funciona essa questão, até para o respeito que há com as normas da empresa serem preservados e também para que você não atinja e acabe ofendendo de alguma forma um colaborador que, por algum motivo, acabou descumprindo uma das normas da empresa. Então, uma das formas do compliance trabalhar é na prevenção. Então, obrigatoriamente ele previne, detecta e corrige. Então, quando você cuida da prevenção, você vai tratar a comunicação da forma de levar a ele aquilo que ele precisa ter conhecimento. E depois você cria sistemas também de detectar, que são controles internos. Detectar se aquela comunicação foi efetiva, se aquele comportamento mudou. E se sim ou não, você vai fazer a correção daquilo. Então, você perguntou se é uma via de mão dupla. Sim, tem que ser. Um dos pilares é também o canal de comunicação. Em algumas empresas chama canal ético, canal íntegro, canal de denúncia. Por quê? Para que o empregado ele tenha acesso, né, até de forma anônima, se necessário, para ele não ficar exposto, para ele poder ter acesso a alguns questionamentos, algumas informações que ele precisa, ou até mesmo trazer alguma denúncia de irregularidade que ele mesmo identificou dentro da empresa. Informação estratégica para gestão e para empregados. Como trabalhar isso dentro de uma empresa? Varia do tamanho dessa companhia? Tem lei para isso? Tem norma? São conceitos que são difundidos a partir das experiências somadas até hoje? O que você pode contar para a gente a respeito disso? Então, Pedro, pelo fato do compliance ter acesso a muita informação confidencial, a amplitude também de alcance que ele tem, acaba que transita pelas áreas de compliance muitas informações que são estratégicas. E o que é uma informação estratégica, né? Uma informação que pode dar subsídio a tomadas de decisão. Então, o compliance, ele deve ser, um compliance efetivo, ele deve ser uma área que gere informações, que crie, né, que produza informações que sirvam de bases estratégicas para os gestores. E de que forma para os empregados? Da forma preventiva. Então, a gente cria, por exemplo, relatórios que informe os números que foram anunciados, que foram manifestados na ouvidoria. Então, o gestor, ele conhece, o gestor, o coordenador, o empregado, ele consegue identificar quais manifestações estão chegando e que talvez ele não teria conhecimento. Principalmente no setor público, né, que a gente atende ao cidadão, essas informações a gente precisa, vale ouro. Então, assim, se o cidadão traz uma manifestação de insatisfação em algum serviço, a gente leva isso para o gestor, porque às vezes é um serviço que está concedido por um privado, né? Está dentro de uma concessão, de uma PPP, e isso é tratado dentro da área. Então, essa comunicação, ela é muito importante. Essa informação que transita na nossa área, ela serve tanto de base para melhorar o serviço, quanto de base para a gestão, para a alta gestão, tomar decisões estratégicas. Mesmo essas regras, né, e esses procedimentos adotados
pelo compliance das empresas, eles hoje estão, de alguma forma, em revisão por conta das transformações do mundo. Nós temos inteligência artificial, tem tanta tecnologia numa velocidade assustadora. Como fazer essa atualização e quais são os canais, né, que os gestores de compliance podem buscar esse tipo de atualização? Ó, vamos começar a sua resposta aí de trás para frente. Os canais. Os canais são os congressos, são as mídias, né, são as legislações que são publicadas. Esses são os canais informativos para nós. E também os fóruns, os grupos que a gente tem. O compliance ele usa muito de grupos. Então, assim, eu tenho N grupos. Grupos de compliance público, grupos de compliance privado, grupos de compliance de mulheres, enfim, grupos de LGPD. Por quê? Você realmente precisa acompanhar, né? Acompanhar a legislação, acompanhar o que está se ditando no mercado, naquele mercado que a sua empresa está inserida, para que se coloque em conformidade. Então, o objetivo do compliance é colocar a empresa em conformidade. Com o quê? Com tudo aquilo que ela precisa estar conforme, né? E usando de padrões éticos e legais, né? Então, a gente usa muito essa questão de atualizar mesmo em congressos, em seminários. E também tem uma coisa muito curiosa, que a gente faz muito no nosso meio, que é o ligar para o colega mesmo. Então, a gente... É um meio que até outros profissionais estranham quando chega, sabe? Quando eles chegam, assim, eu estou fazendo uma especialização de compliance, não, vem cá que eu vou te inserir no grupo, porque às vezes você está trabalhando num projeto de adequar alguma norma e tal, então você precisa ligar para um colega. E você liga, assim, os compliance officers do Brasil inteiro se conectam. De alguma forma, eles têm uma conexão. Porque a gente busca experiência um com o outro. Porque o compliance para cada empresa, eu falo que é uma roupa feita sob medida. Então, não tem uma regra assim, o compliance tem que ser assim. Não, ele é feito para cada empresa para se adequar ao mercado e à realidade dela. E hoje em dia, no Brasil, essa experiência já está consolidada, ainda temos um caminho a trilhar, poderemos ser comparados aí a países que já alcançaram muitos frutos a partir da implementação sólida das regras de compliance? Olha, no Brasil a gente tem uma cultura de colocar em prática aquilo que a lei obriga, né? Então, assim, é difícil você ver uma empresa que colocou o compliance porque ela acha legal colocar o compliance. Então, geralmente é porque existe uma exigência legal para isso. E aí vem o outro lado, né? Que existem algumas legislações que caminham para essa exigência. Então, por exemplo, você tem hoje a nova lei de licitações e contratos, que ela exige que as licitações de grande vulto, ficou uma margem aí para identificar o que é um grande vulto, né? Mas ela exige que as empresas que a administração pública contratar precisa ter um programa de compliance. Então, você já cria uma exigência. Então, você já tem um caminho aí. Antes da lei, você tinha um movimento menor e depois da lei, você tem um movimento maior das empresas, porque elas querem atender o setor público, então elas têm um caminho maior aí de adequação na área do compliance. Mas essas empresas que estão investindo, que investem, que buscam, né, esse tipo de qualificação, elas conseguem colher os frutos e dá para identificar ou é um trabalho que desaparece no todo? É super identificável. Então, tem uma máxima que a gente fala no compliance, que é o seguinte: se você acha o compliance caro, experimente não tê-lo. Então, assim, você tem que fazer um investimento, né? Dependendo do porte da empresa, existe sim um investimento. Investimento em quê? Em pessoas. Mais em pessoas. Em sistemas? Talvez, mas mais em pessoas. Você faz esse investimento, mas você tem um retorno. Vou te dar um exemplo da empresa que eu trabalho, que é pública e é um dado público. Existia uma área de compliance pequena para um atendimento de uma exigência legal. Mas a gestão que foi para lá, ela quis implementar o compliance por ela saber dos benefícios. E nessa implantação do compliance, numa correção de procedimento, nós conseguimos trazer de retorno para casa 11 milhões de reais. Nossa. Em caixa. Então, eu acho que assim, é um exemplo mais efetivo que tem, né, de você ver que funciona. Se ele é um gestor de riscos, primeiro, se você não sabe o risco que você corre, você pode ter prejuízo que você nem sabe que está tendo. Então, quando você tem um compliance, você identifica os riscos e depois você trata eles. Então, você tratando os riscos, você vai ter a sua missão, a sua visão e os seus valores
Então não é fechar uma porta sempre, né? Não é impedir que algo possa ser feito. É apenas alertar o risco para que você possa adaptar e seguir naquela toada. O compliance tem essa fama aí, né? De, vai passar pelo compliance, ele não vai permitir, né? Todo mundo tem essa, né? Costuma ter essa fama. Mas eu, na minha equipe, no MBA que a gente coordena, tem uma pegada diferente. O compliance é um facilitador. Então, nós vamos ajudar. O compliance ele vem para lubrificar o sistema. Então, e para fazer de forma correta. Como que eu vou fazer isso aqui de forma que eu não entre em alguma irregularidade, uma inconformidade, mas que seja eficiente e que a gente atinja o objetivo. Então, existem formas de fazer as coisas de modos diferentes. Né? Então, é achar a solução, sair da caixinha muitas vezes, como foi esse exemplo aí da cartilha, né? A gente precisava mudar o comportamento da empresa, dar conhecimento ao código de conduta, porque tínhamos falhas de condutas lá dentro que poderiam trazer prejuízos para os empregados e para a empresa. Então, como é que você faz isso sem usar recurso e com impacto? Sai da caixinha, né? Tem que sair da caixinha. Eu quero te perguntar da cartilha, mas eu tenho uma última pergunta antes a respeito desse assunto, que é o seguinte: a gente fica imaginando aqui no rádio, né, ouvindo essa entrevista ou assistindo pelas nossas mídias, como fazer o cálculo do risco, né, de algo que está sendo proposto. Existe um sistema ali que você digita, tipo no Google, e sai a resposta ou não? Essa pergunta é ótima. Todo mundo, quando a gente fala gestão de riscos, eles pensam numa matriz, né? Aí já pensa em números e tal. Existe sim, Pedro, uma metodologia, tá? Existe sim. Você mede o impacto e a probabilidade. No entanto, isso aqui é até assim, sabe, sensível de eu falar, mas não adianta você medir o impacto. Tem metodologias e pessoas que sabem medir perfeitamente. Você vai na empresa, detecta o risco, mede o impacto, a probabilidade, mapeia, coloca no heatmap, que é um mapa de calor, você vê qual que é o risco alto, o risco baixo, mas não tem tratamento do risco. Aí aquilo está num papel. É melhor você identificar o risco, até sem mensurar o impacto e a probabilidade, e tratar o risco, do que você... só ter o diagnóstico. Do que só ter o diagnóstico. Então, assim, gestão de risco é você tratar o risco. É você mitigar o risco ou transferir ele. Você pode transferir o risco de um seguro ou transferir o risco fazendo uma contratação por terceiros. Perfeito. A gestão de risco é mitigar o risco. De que forma eu vou fazer isso mais eficiente? É claro que com mais informação numa matriz, você consegue tratar melhor, porque você consegue identificar riscos, por exemplo. Tem riscos que a probabilidade é mínima. Qual é a probabilidade de uma torre gêmea ser atacada? Mas qual que é a probabilidade, o impacto disso? É altíssimo. Né? Então, e você tem outros. Qual que é a probabilidade de um cara errar um procedimento diário? É altíssima, mas qual é o impacto disso? É mínimo. Então, você tem essas variações. E aí você ranqueia isso, entendeu? Entre críticos, médios, baixos. E aí a gestão vai dar o tom de quais ela vai querer tratar ou não, que aí chama apetite ao risco. Misma, vamos falar da cartilha que nós já trouxemos aqui para os nossos ouvintes, né? Aliás, logo que saiu a cartilha, isso chamou bastante atenção, porque o pessoal da Codenge, com a expertise aí da Misma, mandou a inteligência artificial escrever uma cartilha em mineirês. O que é o mineirês? É a língua falada lá em Minas Gerais. Para facilitar o entendimento de todos que trabalham na companhia a respeito das regras de conduta. O que você conta para a gente lá para cá? A cartilha, ela está sendo usada, porque virou um case, né, de comunicação corporativa a ser difundido aí Brasil afora. Então, a cartilha, assim, eu falei que eu brinco que eu falei que, assim, que eu virei ex-BBB depois, né, da cartilha. Então, é jornal, é entrevista, é congresso. Foi despretensiosamente, né, essa parte do impacto, mas muito focado no objetivo da comunicação. A gente precisava fazer com que esse código fosse lido. E eu sei, por experiência, que esse código ninguém lê. Não só na empresa, mas em qualquer outra empresa. Se eu perguntar para os ouvintes aqui, né, quem já leu um código de conduta? Muito chato. Faculdade tem código de conduta. Alguém já leu o código? Não tem. Todo mundo vai falar, muito chato. E começa a ler, exatamente. E ele não é. Exatamente. Exatamente. E por quê? Porque a linguagem dele é muito formal. Sim. Precisa ser? Precisa. Porque, né, ele é usado, ele é um instrumento ali, ele é usado como regras, né? E se você descumpre aquelas regras, dependendo da regra, você pode ter uma demissão por justa causa. Claro. Então, ele precisa ser formal. No entanto,
ele precisa ser entendido pelas pessoas. Porque como que elas vão aplicar aquilo se elas não entenderam? E aí que vem a comunicação, né? Colocar em comum. Então, como que eu colocaria em comum algo que era tão formal? O mineirês, né? O dialeto ali, o idioma, né? Então E qual o feedback que você teve, assim? As pessoas ficaram mais curiosas? Teve gente que foi a fundo e comentou a gente teve respostas na artigos? empresa. O legal foi assim, o impacto, né? Qual que era o objetivo? Fazer as pessoas lerem. As pessoas leram. Objetivo atingido. E não só as pessoas da Codenge. Então, as pessoas de outros estados, de outras empresas, de outros órgãos públicos que o código não aplica, mas eles leram. Então, tiraram ideias e tem uns que vão copiar. Fui agora numa palestra numa cidadezinha, mesmo nós vamos copiar, pode? Falei, deve, eu te ajudo. E os próprios empregados leram, né? Então, eles leram e alguns foram nos procurar na comissão de ética porque estavam vivendo situações que eles não sabiam que poderiam mudar a situação porque tinha ali descrita a situação. Então, eles foram lá nos comunicar. Então, assim, além da comunicação, né, ser efetivo, ele trouxe um impacto na mudança comportamental dentro da empresa. Perfeito. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a Misma de Paula, que é gerente de compliance da Codenge. Aliás, tem uma sigla agora que se usa aí para quem trabalha com compliance aí, em inglês, como é que é? CCO. CCO, o que quer Porque dizer? essa sigla é o seguinte, cada empresa ela tem uma estrutura de compliance, Certo. dependendo da demanda dela, do tamanho da empresa. Tem empresas que têm uma pessoa. Tem empresas que têm 200 pessoas. A Petrobras, se eu não me engano, o time são 200 pessoas na área de compliance. E lá na minha empresa são 12 pessoas hoje. Então, existe, né, dentro dessas estruturas, a pessoa que está ali, qual que é o compliance, antes de explicar isso, ele tem que ter acesso direto à presidência, à alta gestão. Então, quem é essa pessoa que reporta diretamente à alta gestão na compliance? Esse é o chamado CCO, ou seja, é o cargo ali mais alto da empresa. Porque você pode ter estruturas com diretoria, pode ter empresas com estrutura só de gerência, pode ter empresas com estrutura só de uma coordenação. Se for uma coordenação, ela é a CCO da empresa. Se for uma gerência, ela é a CCO da empresa. Se for uma diretoria, ele é o CCO da empresa. Então, lá no caso, eu estou, né, nessa posição lá, porque não existe um cargo acima, eu que faço um reporte direto ao presidente e ao conselho. Então, estou ali como CCO da Codenge, que é o Chief Compliance Officer. E a Misma também é coordenadora de compliance do CEDIM, atividade acadêmica para aprimoramento e até mesmo para difundir todo esse conteúdo e essa bagagem que ela contou para nós aqui. É uma atividade paralela que você, acredito, tenha muito prazer também. Né? Foi onde eu fiz eu fiz uma das especializações no compliance, né? E depois fui convidada a participar da coordenação desse MBA. E é um MBA muito prático, então acontece que os professores também são colegas de profissão e os colegas também que ainda não tinham especialização, né? Muitos trabalham na área, às vezes tem a prática, mas não tem a formação. Então, a gente compartilha muitas experiências lá e acabou que virou uma referência por ter muitos profissionais envolvidos, né, no CEDIM. O Misma, para a gente finalizar, as pessoas às vezes ficam escutando uma entrevista como essa e despertam uma vontade, né? Olha, eu gostaria de trabalhar com isso. Uhum. Você tem alguma dica? Eu não vou pedir conselho aqui, porque conselho é algo muito difícil. Mas uma dica para quem quer ingressar nessa área, o que você recomenda? Todas as dicas que você quiser, eu tenho. Então ajuda quem está... A primeira dica, se especialize na área do compliance. Mas qual que é a dica? O que eu preciso ter para atuar na área do compliance? Olha, a gente fala muito que precisa ter... Muitos profissionais me pedem. Hoje mesmo, eu vindo para cá no aeroporto, chegou para mim mesmo, preciso de uma profissional para a área tal, para a área de compliance, gerente de compliance, salário é X, tal, não divulgo o nome da empresa ainda, mas preciso dessa profissional. Precisa ser uma pessoa de confiança. Porque você vai lidar com informação estratégica, você vai lidar com confidencialidade de dados, você vai lidar com informações que você precisa resguardar e você precisa estar assessorando a alta gestão. Então, você precisa de ser uma pessoa confiável, discreta e comprometida, né? Comprometida com a causa. Porque, no fundo, o compliance existe para mitigar riscos que impedem a empresa de cumprir a missão dela. Então, o que a gente faz? Como é que eu crio as minhas estratégias? Qual que é a missão da empresa? Eu preciso fazer com que a empresa cumpra a missão dela de forma correta.
Então, eu preciso entender da missão dela, dos valores e dos objetivos dela. Pronto, entendi isso. Agora, vamos traçar tudo o que eu preciso para que as pessoas trabalhem em segurança e que a gestão tenha segurança de trabalhar e cumprir a missão da empresa. Misma de Paula esteve conosco aqui na Rádio Bandeirantes falando sobre compliance. Uma aula, hein, para todos aprenderem aí e obterem mais informações a respeito desse instituto presente aí nas empresas de todo o Brasil. Misma, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Pedro, e parabéns pelo seu trabalho, até porque trazer esse tema em voga, né? Que é um benefício para todos. Eu acho que eu trabalho no setor público e isso impacta o cidadão, mas na área privada também, né? Se a gente pensar que combate à fraude e corrupção, né? Eu acho que todos os trabalhos e os serviços vão trazer mais. Se vem em conformidade, né? Traz melhores impactos para a gente. Então, obrigada por estar trazendo esse espaço aqui no seu programa.